Fala galerinha do sexto ano do Colégio de Curso Universo, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui mais uma vez com vocês, mais uma semana, professor Pedro Henrique, professor de História de vocês e mais uma vez sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola, tá? E como sempre venho falando em todas as aulas, a gente vem seguindo aí os conteúdos, seguindo o cronograma de vocês do livro, tá? Então, na última aula, semana passada, a gente começou a falar sobre um dos grandes povos com uma diversidade cultural muito rica, que é justamente os persas, tá? A grande civilização dos persas. Então, semana passada a gente teve a parte um, onde a gente falou um pouco sobre cultura, a gente falou ali sobre as principais pessoas, os principais líderes e suas principais ações e atividades, tá? Então, por gentileza, quem não assistiu, volta aí alguns vídeos, tá, no canal da escola e procura lá a parte um sobre os persas. E hoje a gente vai dar continuidade, tá, a esse vasto assunto dos persas, muito importante dentro da antiguidade, tá? Lembra que a gente já estudou aí sobre os fenícios, eu tive aula com vocês aí sobre a parte egípcia, a gente falou também sobre a parte ali de algumas civilizações que se deram naquela África antiga, naquele período, tá? A gente falou sobre os hebreus e agora a gente tá falando um pouco sobre os persas, tá? Acredito que semana que vem eu irei passar, resolver com vocês aqui algumas questões sobre os persas e sobre também os hebreus, tá? Que é sempre muito importante a gente tá resolvendo algumas questões para a gente absorver o conteúdo da melhor forma, tá bom? Porque eu sei que são muitas civilizações, os povos ele tem uma diversidade de elementos, de características muito grande, então é claro que quanto mais a gente fizer as atividades, mais a gente absorve aquele determinado conteúdo, tá? Então lembrando que a antiguidade realmente é muita coisa para se estudar, mas a gente vai aí paulatinamente, trabalhando aí devagarzinho de uma maneira saudável e aí conhecendo todos os pormenores dessas histórias dentro da antiguidade oriental e também ocidental que a gente vai chegar. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Aula um já foi, aula 2 começando hoje, tá? Então, sem mais delongas, lembrando que na última aula a gente já falou sobre várias coisas. Eu expliquei para vocês também que esse slide aqui ele não é meu, esse slide é justamente ali formado pelo grupo de professores ali do governo do estado de Pernambuco, disponibilizado para outros professores aí terem um contato e um trabalho mais fácil nesse período aí de pandemia, nesse período aí turbulento que nós vivemos, tá? Então é por isso que eu estou utilizando ele, porque eu sei que ele é muito rico, tem umas informações aí muito precisas e dá pra gente trabalhar em um ritmo muito bom. Tranquilo? Então lembrando para vocês também, quem tiver com livro, tem atividades tanto de persa, tanto de hebreu, tanto de fenícios, então façam, atualizem-se, tá? Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, eu vou estar sempre ajudando a vocês aí no melhor, pra gente ter uma relação de ensino-aprendizagem aí boa, tranquilo? Então, no nosso assunto de hoje, pessoal, tá lá no livro, começando na página 39, acabou a parte dos hebreus, acabou ali as atividades sobre os hebreus, na página 39 começa lá já os persas, tá? É um novo capítulo aí que introduz dentro da antiguidade oriental, vai da página 34 à página 45, tá? Então depois da 45 aí tem algumas atividadezinhas para vocês complementarem aí o aprendizado. Tranquilo? Então pessoal, esse aqui está sendo o mesmo slide, então eu vou adiantar aqui algumas partes, é claro que dá pra gente comentar algumas aqui, tá? A gente viu a localização, sempre digo para vocês aqui em nossas aulas que um dos primeiros pontos para a gente estudar um povo é a gente realmente reconhecer onde ele se localiza, tá? Então a parte geográfica é sempre muito importante, então coloquei aqui justamente ali na parte do que hoje é o Irã, tá? Lembra aquela parte do crescente fértil lá, onde a gente falou de Mesopotâmia, onde a gente falou do povo egípcio, onde a gente trabalhou também, refletiu sobre várias questões de outros povos que habitaram aquela região ali, onde uma região praticamente que teve como palco central de vários conflitos, porque era uma região que tinha uma agricultura boa por conta dali do seu terreno, por conta de vários recursos que tinha, então o pessoal que passava por aquela localidade costumava travar algumas batalhas para poder se sedentarizar naquele local, beleza?
Então ali vocês podem ver que a parte rosinha mais escuro, falei isso semana passada e falo aqui novamente, é onde realmente iniciou aí os primeiros povos que antes eles eram nômades, eles não tinham habitação fixa e depois eles começaram a se fixar naquela localidade ali que é entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, tá? E é claro que futuramente eles iriam se tornar um dos grandes impérios, um dos maiores impérios da história da humanidade, formando aí uma vasta extensão de terra, como vocês podem ver ali. A parte rosa mais clara é onde se estendeu o Império Persa. Tranquilo? Aqui a gente já falou para vocês também que as origens, onde eles tiveram ali com um povo que começou a dominar os persas logo no seu início, que era justamente ali os medos, tá? Onde eu falei para vocês também que tinha algumas famílias específicas, onde tinha, por exemplo, a família dos Aquemênidas, os Sassânidas também, tá? Até formar ali as primeiras origens do que viria a ser o Império Persa, tá? Depois de muita luta, o próprio Império Persa aí, junto com o Ciro, ele consegue aí ganhar das batalhas com os grandes medos, tá? Que tinham uma fabricação de elementos de guerra muito forte, e é por isso que também o Império Persa, através desse recurso, também se fortificou militarmente. Tranquilo? E assim conseguiu dominar outros povos. Beleza? Passando aqui, a gente já viu os eventos mais importantes. A gente falou de Ciro, a gente fala também Ciro, que foi um importante ali por várias expansões e várias também atividades ligadas ali à própria unificação daquele território, tá? Quando a gente falou sobre Dário, a gente falou que Dário, depois de Cambises, claro, ele começou a ter algumas atividades ali muito importantes, significativas dentro dessa expansão, desse desenvolvimento do Império Persa, tá? Que é o que a gente viu aqui, falando um pouco sobre a formação das satrápias, tá? O que era satrápias era justamente ali províncias, localidades, pequenos estados em todo o território ali da Pérsia, tá? Então era justamente localidades onde tinha um governador, onde tinha um líder, onde tinha um cara que controlava ali aquelas satrápias, que era justamente o sátrapa, tá? Você não pode esquecer disso, porque isso é essencial dentro da história aí da antiguidade, falando um pouco sobre o Império Persa, tá? Dentro dessas questões também a gente falou também sobre um dos principais elementos do Império Persa, que é digamos que a primeira formação de um sistema de correio, ou seja, um sistema de comunicação muito efetivo, tá? Que se deu através, primeiro, como eu coloquei lá embaixo, da construção das estradas, e segundo também pela estratégia que eles faziam. Como um cavaleiro, ele sai levando uma mensagem até um determinado ponto específico, onde está lá um outro cavaleiro com outro cavalo já descansado, onde ele pega essa mensagem e ele dispara com a maior velocidade que ele tinha até chegar em outro ponto, e assim ele vai passando por satrápias em satrápias e várias localidades dentro daquele vasto império persa, tá? Então lembra lá que quando cair na prova, uma das principais questões sobre o Império Persa é Dário como um dos principais líderes e formadores aí de várias atividades dentro do Império Persa, principalmente desse sistema de correios, tá? O sistema de comunicação era muito efetivo com os persas nesse período, beleza? Não podem esquecer disso. Dentro de Dário também a gente pode falar do Dárico, que é o slide posterior, e também das satrápias. Não esqueçam disso, satrápias, as localidades, as províncias governadas por um sátrapa, tranquilo? Onde eu falei para vocês também que existiam dentro dessas localidades os chamados olhos e ouvidos do rei, tá? Por quê? Porque era um grande território, era um vasto território. Dário, Ciro, Cambises, ele não tinha um poder único para poder controlar toda aquela região, aquela localidade. Então por isso que ele tinha pessoas específicas, os sátrapas. Ele tinha também os fiscais, chamados olhos e ouvidos do rei, que eram pessoas que ficavam ali, ó, pessoas X9 que estavam ali, ó, se o sátrapa realmente planejasse tomar aquela localidade ou fugisse ali das ordens do próprio rei daquele período, o fiscal ia lá e contava, seja para Cambises, seja para ali o
o organizador daquele império naquele momento, tá? Então não pode esquecer. E também a gente falou sobre as guerras médicas, tá? As guerras médicas, quando a gente fala mais na parte ali do Ocidente, que é justamente ali o que a gente chama de guerra greco-pérsia, tá? Que é justamente ali as guerras entre o povo grego e entre os persas, tá? Que duraram aí anos e foram batalhas realmente cruéis ali por conta de conquista de territórios e por conta de várias outras questões tratadas aí dentro da historiografia, beleza? Isso aqui a gente viu sociedade persa, a gente também viu, a gente tá fazendo só um panorama, tá? Lembrando para vocês também que existe uma pirâmide social, assim como existem outros povos que são tratados aí como estamentos, ou seja, um escravo ele não poderia se tornar futuramente ali um rei, um imperador naquele período, porque eram classes sociais estamentadas. Provavelmente quem nasceria escravo seria escravo ali para o resto da vida, quem se tornasse camponês seria camponês ali para o resto da vida. Tranquilo? A gente falou sobre as satrápias, tá? Também falou aqui também. Comércio e comunicações falamos também. A gente acabou nesse slide, então aqui já é a parte nova, tá? Para vocês pegarem o gancho aí da aula 1 e começarem a partir da aula 2, aí seguindo esses slides, tranquilo? Então, pessoal, falando um pouco agora sobre economia, como eu coloquei ali para vocês, coloco um texto aí complementando as informações do livro, tá? Então eu coloquei lá aqui, ó, a economia persa estava baseada principalmente na agropecuária, no comércio, na criação de gado e na exploração de minérios. Então era a partir disso que eles viviam, que eles tinham o seu lucro, que eles trocavam de produtos e eles também fabricavam alguns produtos para poder ter um comércio, para poder ter um desenvolvimento da sua economia e girar a moeda lá dentro, tá? E que moeda era essa? Não pode esquecer, a partir de Dário com o Dárico, tá? O Dárico vem justamente com essa nomenclatura por conta do imperador que colocou em prática essa moeda, tá? Dárico, Dário. Beleza? Então, o dárico, como eu coloquei ali para vocês, foi criada para servir como moeda do Império Persa. É a primeira moeda internacional da história. Por quê? Porque ela servia para o vasto Império Persa, tá? O Império Persa que já estava dominando ali vários territórios ali, tanto na parte da Ásia, tanto na parte da África, tanto na parte da Europa, tá? Então é por isso que é considerada aí a primeira moeda internacional. Beleza? Cunhada em ouro estimulou o comércio e consequentemente o artesanato, tá? Artesanato a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, e lembrando que quando a gente fala dessa parte do artesanato, a gente tá ligado mais à história da arte, tá? Não que não seja menos importante, mas é porque ela é mais específica e a gente trabalharia ela de uma forma melhor, tá? Lembrando que na escola tem a disciplina de história da arte, começando lá no primeiro ano, tá? Primeiro ano do ensino médio, tá? Que eles trabalham justamente comigo também, tá? Nessa parte de história, beleza? Passando aqui, falando um pouco sobre o exército, então coloquei aqui para vocês que o exército persa era um dos mais organizados da antiguidade, ou seja, eles tinham uma composição de batalha, estratégias, planos, tá? Estruturas de batalhas, tá? Como nenhum outro império tinha naquele momento, é por isso que também eles se estenderam de uma forma muito grande, eles dominaram vários povos, beleza? Segundo Heródoto, os persas eram educados desde crianças com três ensinamentos fundamentais: não mentir, atirar com arco e flecha e montar, tá? Montar a cavalo para você ter uma disponibilização em relação à mobilização dentro do império, tá? Então, só lembrando a vocês quem foi Heródoto, acredito que vocês tiveram essas aulas sobre o início ali da parte da introdução à história. Heródoto aí é conhecido como, digamos que o pai da história, porque foi ele a principal pessoa que começou lá na antiguidade ainda, até ele era um cara ali da Grécia, então ele começou a fazer os primeiros escritos, a contar a própria história, a contar a história da Grécia, a narrar as grandes batalhas. Então a história ela começa a ser passada para um papel, tem um cronograma, tem uma estratégia, tem uma organização a partir de Heródoto, tá? Então é por isso que Heródoto é considerado aí como o pai da história, beleza? E lá embaixo coloquei para vocês que possui uma tropa de elite chamada os Imortais, no exército. Era a guarda real que lutou nas guerras médicas, sim, aquelas guerras ali famosas entre a Grécia, entre o pessoal ali grego, tá? A própria civilização da Pérsia.
Lembrando que existem, pessoal, vários filmes aí que contam algumas dessas batalhas aí, alguns desses povos, principalmente nessa questão de conflitos, tá? Que é justamente ali, posso citar 300, tá? Lembra lá 300 de Esparta, faz uma aliança também aí com a própria civilização persa, os persas estão inclusos no filme, tá? Tem uma parte documental muito rica nesses grandes filmes e dá pra gente tirar muitas coisas boas deles sim, tá? Passando aqui em diante, pessoal. Falando um pouco sobre a cultura, os persas incorporaram aspectos da cultura mesopotâmica e egípcia. Ou seja, lembra que a gente já viu a parte da Mesopotâmia, lembra que a gente viu a parte dos egípcios e lembra agora que os persas eles dominaram todo aquele pessoal ali, tá? Então é por isso que o intercâmbio cultural foi muito forte, a troca, tá, de informações, a troca de produtos, a troca ali de comércio, tá, e de cultura, de costumes, tá, da própria linguagem foi muito grande, porque os persas eles tinham um contato direto com vários povos de uma diversidade muito grande cultural, tá? Então é por isso que eles foram aprendendo e também absorvendo muito da cultura dos povos. Foi assim que ele fez com o pessoal da Mesopotâmia e o pessoal do Egito. Tá? Então coloquei ali para vocês, a escultura ela tinha uma função decorativa, ou seja, ela servia para decorar aquele período ali. Eles eram exímios, eles tinham uma habilidade muito forte com essa questão de esculturas, tá? E a arquitetura é destacado aí pela construção de grandes palácios reais, como a gente vai ver lá a grande cidade, por exemplo, de Persépolis, tá? Que tá lá no livro de vocês, tranquilo? Falando um pouco sobre a escrita persa era uma adaptação da escrita cuneiforme. Lembra lá da escrita cuneiforme, mais ou menos quando? É justamente ali onde a gente deixa o período pré-histórico, entra no período da antiguidade a partir da história. Ou seja, antes dessa escrita cuneiforme era considerada ali a pré-história, porque lembra, pré-história é aquela fase da história da humanidade onde não se tinha o desenvolvimento da escrita, e a partir da consolidação da escrita e a partir da sua funcionalidade, uma das primeiras sendo a escrita cuneiforme, é onde a história ela começa a ter uma organização em uma estrutura mais consolidada, tá? Dentro dessa antiguidade oriental. Escrita cuneiforme lembra ali da parte dos sumérios, tá? Dos primeiros povos que se estabeleceram ali como sedentários e criaram ali as primeiras cidades-estados, tá? Lembra lá do pessoal da Mesopotâmia, tranquilo? Utilizada para correspondências, textos sagrados, documentos administrativos e editos reais. Lá embaixo, a partir do período correspondente à Idade Média Ocidental, essa forma de escrita foi substituída pelo árabe. Tá? É o árabe de hoje, professor? Sim, mas é o árabe de hoje que passou durante a Idade Média para cá várias modificações e adaptações com o passar dos séculos, com o passar das tradições e dos povos. Tranquilo? Beleza, falando um pouco sobre as artes, houve entre os persas um grande desenvolvimento nas artes, a escultura decorativa, os baixo e alto relevo, ou seja, justamente aquela disparidade que temos ali em relação ao próprio relevo, tá? Seja na parede, seja ali na parte dos próprios metais, na madeira, tá? Toda a construção ali que se tinha a partir das manifestações artísticas dentro da cultura dos persas, tá? Então, a utilização de decoração das paredes dos palácios com ladrilhos esmaltados, coloridos, vistosos, dispostos muitas vezes como um mosaico. Então, era uma característica aí muito importante, porque os persas dentro dessas artes ele mexia muito com as cores, tá? E eram cores aí muito vivas, tá? E fazia um mosaico aí a partir desses esmaltados com uma maneira aí muito peculiar que só os persas eles tinham, beleza? Passando aqui adiante, trabalho em metal. Os persas foram célebres na utilização dos mais diversos metais para a criação de joias, vasos e outros objetos feitos em ouro, prata, cobre, ferro e etc. Tá? Lembra que eles aprenderam muito em relação a utensílios ali de ouro justamente com os egípcios, tá? Lembra lá, os egípcios eles tinham esse manuseio muito forte com essa parte dos minérios ali, falando especificamente do ouro, tranquilo? Então como vocês podem ver ali, a carruagem, tá? Alguns adereços aí de roupas, de vestimentas, tá? Utilizados aí por eles, era de acordo aí com essa riqueza aí de detalhes de minérios como o próprio ouro, tranquilo? Passando, mas falando também algumas características, tá? Enormes taças de metal eram utilizadas ritualisticamente
pelos persas como símbolo de poder e comunhão com o sagrado. Ah, professor, mas até agora o senhor não falou sobre religião. Como é que é a religião dos persas? A gente vai falar já já, tá? Tem um slide aí específico e eu quero que vocês prestem bastante atenção naquela parte onde eu irei falar sobre a religião, tranquilo? A escultura. Na escultura destacaram-se na produção de peças naturalistas, figuras de animais como touros, mastins, leões e animais míticos como grifos utilizavam pedra, metais e mármore. Lembra que naquele período ali era um período realmente onde o ser humano ele não tinha uma segurança completa, ele vivia ali também ainda numa sobrevivência, tinha grandes animais, tá? Ele tinha que lutar pela sua sobrevivência em relação a vários fatores, ele tinha que ter uma segurança, tá? Então a parte de conviver com a natureza era muito forte, então eles tinham na escultura essa predisposição de retratar a natureza, seja os animais e assim várias outras coisas, tranquilo? A arquitetura foi responsável pela construção de palácios reais como os de Susa e de Persépolis, tá? Falando para vocês sobre Susa e Persépolis, principalmente sobre Persépolis, duas grandes cidades aí, Persépolis sendo aí durante um bom tempo a capital do grande Império Persa. Persépolis ela foi realmente ali toda trabalhada para ser uma cidade ali nunca vista antes na história, tá? Então ela tinha vários adereços, ela tinha várias construções, ela tinha uma simbologia muito forte para um grande e vasto império que tinha realmente uma extensão muito grande, tá? Então Persépolis era símbolo desse desenvolvimento aí dos persas, tá? Embora que devido a vários ataques ela foi incendiada, ela foi destruída e as ruínas dela tem numa localidade lá no Irã até hoje, tá? E hoje reconhecida como patrimônio histórico da humanidade, tá? O que é um patrimônio, pessoal? Patrimônio cultural é aquele patrimônio, aquele bem que tem um valor histórico e cultural para uma certa determinada nação, para aquele povo, tá? Então o pessoal lá do Irã realmente vê aquilo ali como suas primeiras formações, um império que teve ali uma extensão muito grande, que teve uma valorização muito grande na história, tá? Então é por isso que essa cidade de Persépolis, essas ruínas, ela é considerada hoje como patrimônio histórico da humanidade. Tranquilo? Falando sobre a cerâmica persa alcançou seu apogeu durante o período Aquemênida, tendo durante o período Sassânida sua continuidade. Acredita-se que foi a partir da Pérsia que a técnica do esmaltado espalhou-se por todo o Oriente Médio, tá? Lembra que a formação dessas cerâmicas ela já vinha acontecendo desde aquele período, mais ou menos ali da idade dos metais, tá? E é claro que o ser humano ele só teve como desenvolvimento ali, e é claro que essas obras elas eram muito funcionais, tá? Elas serviam para armazenamento, elas serviam para mostrar o desenvolvimento da arte e assim fazer comércio, fazer uso de trocas e assim várias outras coisas. Tranquilo? Falando sobre os esmaltados, tá? Que era justamente essa decoração e essa pintura que tinha com uma colorização e um contraste aí em relação às cores muito fortes, muito bonitas, tá? Os persas ornamentavam seus palácios com ladrilhos esmaltados que conferiam grande beleza e colorido aos ambientes. Então lembra lá dos mosaicos que a gente falou logo cedo, tranquilo? Religião, pessoal, aqui está sendo o nosso último slide. Quando a gente fala sobre religião, vocês têm que lembrar que qual era a religião ali que predominava dentro do Império Persa. Era o que a gente chama de zoroastrismo por conta do cara chamado Zoroastro ou Zaratustra, tá? Que é justamente, claro, é a mesma pessoa, só que ele foi ganhando esse nome aí por conta dessa diferenciação dentro da historiografia, tá? Então Zaratustra, o Zoroastro é a mesma pessoa e a partir dele veio a corrente da religião chamado de Zoroastrismo, tá? Então coloquei para vocês ali, muitas doutrinas religiosas se destacaram ao longo do desenvolvimento da civilização persa. Tá? Mas a que teve maior destaque foi o zoroastrismo com o Zaratustra ou Zoroastro, tá? É justamente esse carinha que tá lá no canto, e esse carinha disse que existiam dois deuses, tá? Um do bem e um do mal, tá? Ahura Mazda, que era justamente ali o deus do bem, um deus sábio, um deus inteligente, um deus bondoso, um deus que estava do lado dos humanos, sempre ajudando naquilo que era necessário para a nossa melhor condição de vida, tá? E existia também o Arimã, que era o oposto, que era o lado do mal, era o lado ali que queria controlar a população, que era ali o pai da mentira, que realmente fazia as violências, os conflitos, tá? Então, o zoroastrismo, ele tem um sinônimo muito com a própria
o próprio monoteísmo, tá? Embora sejam dois deuses, mas é claro, o deus que eles veneram naquele momento é justamente o do bem, tá? O Ahura Mazda, mas existe o lado do mal, que era justamente o Ahriman. Então é considerado sim uma religião que tem uma corrente aí voltada para o monoteísmo, tá? Então esses deuses aí eles lutavam incansavelmente aí um contra o outro, tentando controlar, tentando influenciar a população aqui do nosso mundo, tá? E o pessoal persa acreditava bastante fielmente a essas questões, tranquilo? Então, essa parte das futuras religiões ter essa dualidade entre bem e mal foi por conta dessa criação aí do Zoroastro, tá? Do Zaratustra, que ele começou a fazer essa corrente que existiu o bem e existiu o mal, e aí cabe a cada pessoa escolher o seu caminho, tá? Se você queria o caminho do bem, se você queria ser uma pessoa digna e justa, verdadeira, que iria para um paraíso, que era justamente ali o reino de Ahura Mazda, você seguiria o caminho dele, tá? O caminho do bem. E se você fizesse toda a parte ruim do mundo, as desavenças, tá? As problemáticas, você iria para o lado, caminhar para o lado ruim, o lado do mal, que era o de Ahriman, tá? Então é por isso que isso foi muito forte e isso influenciou bastante outras religiões que viriam a surgir por conta dessa dualidade entre o bem e entre o mal, e você tem essa possibilidade de escolher qual caminho você quer seguir. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu só vou passar aqui um vídeo para vocês que tá no YouTube, vocês podem acessar, tá? Que é justamente uma paródia que eu achei muito importante para a gente absorver melhor o nosso conteúdo. Uma paródia sobre o Império Persa, onde um cara aí muito inteligente, um historiador, tá? Ele compôs e ele disponibilizou no YouTube para o pessoal realmente ficar craque aí através da música, tá? Então, vou puxar aqui para vocês ouvirem. Tranquilo? Pronto, tá aqui já, vou dar o play, tá? Para vocês aí assistirem tranquilamente. Ciro venceu os medos e surgiu o Império Persa. Depois Dário dividiu em satrapias, nomeou fiscais, instituiu o Correio Real, criou Dárico e abriu a Estrada Real. Teve um cara, um profeta esquisito, falou de um conflito entre o bem e o mal. Foi Zaratustra, foi Zaratustra, foi Zaratustra, Tustra, Tustra. Oh, oh, oh. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Qualquer coisa a mais, podem entrar em contato comigo, tranquilo? Na próxima semana, acredito que eu irei passar aqui um vídeo resolvendo algumas questões com vocês, tá? Tanto dos persas, sobre os persas, tanto sobre os hebreus, para a gente ter aí uma absorção do conteúdo de uma maneira melhor, tá? De uma maneira mais eficaz, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos juntos novamente, beleza? Valeu e um abraço.